Oi, gente, é hora daquele nosso bate-papo gostoso, Passeio dos 50. Nossa, eu estava aqui agora teclando e vendo que na pandemia tanta coisa mudou, né? Agora a gente fala pelo Zoom, a gente faz chamada pelo Meet. Nossa, gente, é tanta novidade. Eu nunca tinha entrado no Telegram. Agora entrei, né? Precisei entrar. Tá bom, trabalhar home office requer umas adequações. De repente, a cadeira que a gente trabalha, o fone que eu estava usando agora, o microfone, tudo isso, será que a gente precisa trocar? E vamos combinar? A gente que já passou dos 50 tem um pouquinho de dificuldade, não tem, com tecnologia? Vocês sentem a mesma coisa que eu? Eu falei, não vou conseguir. Mas hoje o nosso bate-papo é com uma pessoa que vai dar uma desmistificada nisso tudo, vai deixar a gente mais tranquilo, vai falar pra gente, calma, que dá pra você trabalhar com o que você já tem. Em tempo de pandemia, home office, essas dicas vão ser valiosíssimas. O nosso bate-papo de hoje é com Paulo Silveira da Lura. Ai, gente, eu fiquei tão tranquila depois que eu falei com ele. Eu acho que vocês também vão ficar, vamos ver? Em tempo de pandemia, ficar em casa, trabalhar home office. Às vezes a gente tem problema com a tecnologia, nós que já passamos dos 50. Mas para dar uma desmistificada nisso tudo, hoje o nosso bate-papo vai ser com o Paulo Silveira e ele vai falar para a gente que as coisas não são tão difíceis assim, não é mesmo, Paulo? É isso mesmo, Madeleine. Obrigado pelo convite. Legal estar aqui no canal. Fico muito contente. Faltam ainda 10 anos para eu passar dos 50, mas eu confesso que com os 40 eu também já passo algumas dificuldades de adaptação e até mesmo de coragem, né, para enfrentar algumas novidades. Obrigada a você por estar aqui no nosso canal. Foi muito pedido que a gente falasse sobre esse assunto. O seu nome apareceu algumas vezes aqui na nossa pesquisa. Algumas pessoas falaram, conversa com ele. Ele é o ideal para falar com a gente nesse momento. Um jovem, é claro, a gente está vendo que ele não passou de 50, essa carinha de bebê não nega, mas é ele que vai falar para a gente que passar dos 50 e tecnologia, às vezes não é tão difícil assim, tão incompatível. Agora estamos no trabalho remoto, os coworkings fechados, e aí a gente começa a sentir essa dificuldade na tecnologia, equipamentos, ferramentas online. O que você acha que é o básico para a gente trabalhar remoto, trabalhar em casa? Eu acho que a gente tem apanhado muito, né? As pessoas, no geral, apanham bastante porque a gente tenta dominar todas as tecnologias que aparecem, né? A gente está fazendo aqui essa conversa pelo Zoom. E para a gente é novidade, tem para pessoas que é alguma novidade. Quem é da geração, quem é nativo digital, então é quem tem menos de 30, né? Quem já nasceu com esse contato mais forte com o digital, talvez até menos de 20, vai ter menos impedimento para encarar, poxa, deixa eu ver o que essa tecnologia nova é. Mas para as outras pessoas é difícil, então falar que o essencial é o Zoom, é o Hangouts, é o Slack, é o Discord. Tem 1000 palavras diferentes hoje em dia para essas reuniões e comunicações, tanto síncronas, como o Zoom, quanto assíncronas, que é o WhatsApp. Você manda uma mensagem e se a pessoa vai ver aquela hora ou depois, você não sabe. Então, eu acho que o essencial, eu não diria que é uma lista, tá, Madeleine? Eu diria que o essencial é aquela que você tem a melhor afinidade, que você já está acostumada. Então, se você já tem uma ferramenta de trabalho para se comunicar, seja e-mail, seja o Zap Zap, seja o Telegram, focar no uso daquela ferramenta certamente vai te ajudar bastante, não é? É óbvio que aí é justo, mas aí você não sai da zona de conforto, mas é justo isso. Então, a gente já está tendo que sair da zona de conforto numa situação completamente inusitada, que é trabalhar dentro de casa, que as minhas filhas ficam passando. E, além disso, eu tenho que aprender 7 tecnologias novas, e isso não é trivial para ninguém, é uma barreira muito complicada, né? A gente tem uma resistência e é difícil, né? Na prática é difícil eu aprender tudo esse Whereby, e Zoom, Microsoft Teams, e Slack. Dá para eu usar o que eu já conheço, o que eu já uso com a minha família para dar bom dia, já é suficiente para eu trabalhar?
Se isso é verdade, por que eu preciso, nesse instante, dar um salto quântico aí para abraçar uma tecnologia completamente diferente? Então, eu diria para a gente respirar um pouco e essencial é aquilo que a gente já usa. Se você já usa essas tecnologias e se vira, tenta utilizá-las e replicá-las no seu trabalho. É óbvio que a realidade de muitos trabalhos não é essa, né? Porque a gente recebe convites, as pessoas obrigam a gente é obrigado, a gente é jogado para dentro de uma tecnologia, não é escolha nossa, né? Então É tem verdade. essa situação. Não, perfeito. E você falou uma coisa muito interessante, que, primeiro assim, vocês mais jovens já lidam muito bem com toda essa tecnologia, todas essas novidades. Nós ficamos numa zona de conforto, que foi o que você falou, que acontece muito. Então, assim, eu já conversava no WhatsApp, popularizou, eu falo no WhatsApp. E aí, agora, trabalhando em casa, eu nunca nem tinha entrado no Telegram. Não, mas é importante porque eu comecei a fazer cursos, e aí os cursos, a interação, beleza, vou entrar também. E aí você começa a ir somando, não tirando o que você já sabe, mas fica um momento que você tem que escolher. Porque eu percebo que vamos falar pelo Meet. Não, a imagem não fica tão boa. Vamos falar pelo Zoom. É um vulcão de informações que está aí, esse vulcão literalmente em erupção por conta do momento da pandemia. 5 meses de pandemia, a gente já está se adaptando. Mas os recursos continuam ainda apertando ali no fígado. Opa, falou um nome aqui, igual você falou, um monte de nomezinhos que a gente nem sabe o que significa. E aí a gente fala de equipamentos também. Tem o básico, dá para a gente falar assim, você tendo isso, você consegue trabalhar bem? Um notebook, um celular? Eu tenho um desses notebooks caros da Apple, eu achava que dava para trabalhar. Não dá, né? Porque com 15 câmeras e transmissão ao mesmo tempo, eu vi que ele também não aguenta direito. Então, é realmente delicado. Como eu trabalho muito, eu de alguma forma sou professor, também trabalho muito com aula, então eu vou atrás do microfone, vou atrás de uma câmera melhor. Mas, na verdade, aquele microfone básico que você tem aqui do computador, que capta... Lapela? O de lapela, melhor Isso. ainda se ele fosse direcional, aí ele é mais específico, esse é bastante suficiente. Tem gente que vai atrás de comprar um super profissional e ele capta até a galinha cantando a 4 quarteirões de distância, né? Então a gente tem que tomar um cuidado. Às vezes a gente quer se profissionalizar e compra os melhores equipamentos e eles são justos para serem usados em estúdio e etc. Então, às vezes a gente exagera aí uma coisa ou outra. É curioso isso, né? Às vezes aquele chinfrim mesmo que você tem do foninho com o microfoninho aqui, Ele resolve. já é mais do que o suficiente. Isso é Se verdade. você for ver, eu estou te respondendo aqui, Madeleine, a mesma resposta que da outra pergunta, né? Use o que você já tem, provavelmente já é. Dê passos incrementais, não é? Eu até hoje estou usando a minha... Todo mundo fala da cadeira, não é? Porque a gente está acostumado com a cadeira do trabalho, que normalmente é mais ergonômica. Eu estou há 6 meses sentando na cadeira de jantar aqui e sempre adiando. E eu fico namorando aquelas cadeiras profissionais, as cadeiras do pessoal que joga videogame, e estou adiando até agora. Mas em algum Mas momento eu vou dar o próximo passo. você tem uma ideia, algumas empresas enviaram não só os equipamentos para a casa do empregado, mas também a própria cadeira. A gente enviou a Porque cadeira também. eu achei interessantíssimo vendo que algumas empresas estavam fazendo isso, mandando até a cadeira. Vai com equipamento, vai com cadeira, vai com tudo. E aí a gente fica falando dessas formas de conversa. O e-mail, o Telegram, o WhatsApp, que a gente já usava, que acaba ficando um pouco mais lento, porque às vezes a pessoa sai, o outro não viu, ou então eu recebo e vou responder mais tarde. E aí tem formas mais rápidas, de repente, da gente se comunicar. Uma delas, inclusive, é essa que a gente está fazendo aqui, que é a videoconferência, que dá muito certo. As pessoas se reúnem ali, todo mundo junto, consegue conversar. E isso que você falou, dá para usar ali aquele seu microfonezinho. Eu mesma estou na pré-história e está dando certo aqui. A gente, esse nosso bate-papo, esses nossos vídeos estão todos dando certo. E aí, eu notei que um assunto que não é novo, mas que agora nós que passamos dos 50 começamos a falar mais, foi da inteligência artificial. É um momento que a gente começou a entrar no mundo que já estava
pessoal já estava comentando, ele já existia, e a gente deixava ali meio de ladinho, aquela coisa que você deixa ali no cantinho, não estou usando, não vou usar, que é aquela forma da gente interagir com a tecnologia. Isso só tem a evoluir, né? E acho que ela tem a mesma barreira, né? Então, tem gente que já está acostumado a usar o assistente do Google, da Apple ou da Amazon para conversar, entre aspas, não é? E pedir alguma coisa. Olha, por favor, envie um e-mail para a Madeleine falando isso, né? E aí ele escreve. Tem gente que não está. Curiosamente, eu sou um desses que não estou habituados. E eu acho que é interessante porque tem pessoas que gostam mais da voz no WhatsApp e já estão mais acostumadas aos assistentes. E tem gente que não. Então, esses mecanismos mais próximos do consumidor final, de nós, de inteligência artificial, que são os assistentes normalmente, tem gente que tem barreira. Eu tenho barreira. Mas normalmente essa barreira, então se você quer encarar alguma coisa assim, o ponto principal é a gente derrubar a barreira, não é? Porque tanto o Telegram, que você citou, eu tive que meio que abraçar o Telegram, eu só usava o WhatsApp. Você abraçou o primeiro momento, tem aquele desconforto, mas depois que você passou alguns dias usando, você falou, nossa, isso aqui é tão trivial quanto o WhatsApp, não é? Se você for pensar, esse uso do chat, de você falar na voz, da inteligência artificial e outros, tem a mesma barreira para você não se sentir, né? Às vezes a gente se sente burro ou não jovem, não é? Mas o jovem que vai usar um projetor, você já viu um jovem usando um projetor para colocar slide na tela? Não sabe nada. Não sabe nada. Não que eu saiba, tá? Eu também não sei. Mas é independente de idade. Você usar uma tecnologia nova que você não está habituado, seja ele um projetor, ou seja ele catraca de prédio. Sabe quando você vai na catraca de prédio, aí você tem que passar o negócio aqui, digital, e passa o dedo, e a gente sempre fica perdido ali, né? Ali na frente. Então, essa tecnologia que não é nem nova. Ela não é nova, né? Projetor e catraca de prédio não é nova. Mas de repente foi te apresentado ali, né? Exato. Para você é nova, né? É aquele momento. Então, é a mesma coisa. Às vezes a gente fala, poxa, essas novidades tecnológicas, não é esses os nossos problemas. Tire esse preconceito contra você mesmo, contra você mesma. O preconceito, o problema que a gente tem é com uma coisa nova. Se eu nunca usei um microfone na vida, a primeira vez eu vou ficar meio estranho, por mais que isso aqui tenha 70 anos de idade. Então, não é necessariamente porque a inteligência artificial e os assistentes, a Siri, né, o Echo da Amazon, o Google Assistant, não é porque eles nasceram ontem que a gente tem o problema. O problema é porque a gente está usando. Esse é meu primeiro dia. Tudo que é primeiro dia, a não ser que você seja um gênio, uma gênia, você vai ter barreira de uso. É normal. Então, encare isso como uma realidade. É a sair da zona de conforto, né? E essas tecnologias todas, lógico, a gente entra ali no Google, dá ali tecla ali, como usar, mas a gente tem cursos também. Você já falou para a gente que você é professor. O que está sendo mais procurado pelas pessoas que já passaram dos 50, não necessariamente nesse momento, mas o que você nota que as pessoas mais procuram? A gente tem uma escola de tecnologia, mas é muito focado para quem vai usar tecnologia para criar sistemas e aplicações. Então, eu não consigo enxergar esse tipo do usuário final. Mas quem vem já de outras tecnologias e já tem mais tempo de carreira, costuma entrar buscando como melhorar suas planilhas em Excel, por exemplo, né? Porque é programar, basicamente, escrever as macros, que todo mundo já fez uma formulinha ou outra, a gente acaba escrevendo, as pessoas costumam entrar nisso aqui. Ainda é muito distante do negócio de inteligência artificial, reconhecimento de voz, muito, mas são coisas, repare, que tem gente que tem barreira e fórmula da Excel existe desde os anos 80, né? Então, e que as pessoas às vezes têm medo, e é relativamente simples, é óbvio, no Excel é um mundo, né? O Excel é um mundo à parte, né? Mas as pessoas vão para lá e vão também, eu que trabalho com a tecnologia, aí já não é exato tecnologia, é mais humano, né? Você vai ver que são os problemas humanos que a gente quer resolver, né? A gente não quer estudar a tecnologia por si só. Às vezes a gente quer, tudo bem, para ter um conhecimento mais profundo, mas a gente quer aplicar em algum lugar. Então, o que as pessoas que vêm as pessoas que estão na carreira há mais tempo, que têm algum pezinho em tecnologia, estão já no nível de gerência, costumam estar. Então, elas estão buscando essas coisas novas, que já não são mais tão novas, quanto esse gerenciamento ágil, metodologias ágeis, e como que eu coloco um mecanismo novo de gestão nos meus projetos, que eram feitos de forma antiga, né? Com super procedimentos e planejamentos a longuíssimo prazo. Hoje em dia,
o mercado mudou, a gente não sabe direito o que vai acontecer amanhã, ainda mais hoje em dia. Então, tem esses mecanismos que eles chamam de métodos ágeis, Scrum, etc. A gente, nessa escola, que a gente tem que chamar Lura, mas que é bem técnico, né? A gente vê isso. Então, eu não consigo enxergar o que as pessoas estão buscando de como eu me comunico, como alguma coisa assim. Mas, certamente, elas também estão buscando como fazer melhor esse dia a dia, né? Que acho que esse papo que você colocou aqui, né? O que eu uso? Eu uso o Zoom, eu aprendo o Telegram, aprendo o que os meus sobrinhos e sobrinhas estão usando no videogame para se comunicar no chat, que é super vidrado o tempo inteiro, não é? Muita coisa vem dessa comunidade do videogame, tá? Muita coisa nasce daí. Jogos, exatamente. Muita coisa vem deles, né? Essas comunicações, os aparatos, as câmeras, as cadeiras, tá certo? Então, ficar atento nesse pessoal também, eu acho que é interessante, é bem interessante. Não, as próprias lojas de varejo online, neste momento, foi um boom de venda. Né? Eu estava vendo um artigo falando da Amazon, feliz da vida, assim, lógico que, imagina, não estou falando feliz da vida com a pandemia, porque ninguém está nesse momento, é uma preocupação mundial. Nós estamos passando perdas horrorosas, a gente fica sabendo, quando não são, né, pessoais. Mas, em termos de venda, eles não tiveram problema nenhum, porque o momento, que é um momento online, que é um momento que fez as pessoas buscarem formas de compras, formas de se comunicar, que não usavam normalmente. Era aquela coisa de eu vou lá, eu escolho, eu vejo, eu compro, eu levo. Essas formas novas, por conta do momento, a pessoa foi obrigada a fazer, né? Porque não pode sair. Começou a ficar em casa, inclusive a gente conversou com um psiquiatra, um psicólogo, e ele comentou com a gente, esse momento da carência faz com que as pessoas até acabem comprando mais, né? Porque entra ali e ensandecidamente começa a comprar. E essa tecnologia que muitos não usavam, que passaram a usar, acabou sendo uma, não tão modernidade assim, mas uma utilização agora dos novos tempos de pandemia, né? Exato. Eu também falo, né? Como a nossa escola é online, infelizmente a gente teve uma vantagem na pandemia, né? Porque quem ainda tinha uma crítica em relação ao online teve que se entregar, né? Então teve um aumento de procura, já estava um crescimento grande no começo do ano, mas teve um crescimento maior. Então essas mudanças, né? Estão acontecendo essas mudanças grandes que a gente não consegue nem enxergar os próximos passos, e tem alguns players que estão nadando de braçada. O problema é que as empresas pequenas estão sofrendo muito, né? E aí isso gera uma situação muito grave para o mercado no geral. Do que vai acontecer, não costuma ser algo bom para o usuário final quando apenas empresas maiores estão saindo na vantagem, né? Não costuma ter um resultado legal para o consumidor final. E quando a gente fala desses pilotos automáticos, o próprio carro da Google, né? Que é movido a inteligência artificial, parece, para nós que passamos dos 50, a era Jackson. Vocês mais jovens, não sei nem se sabem que desenho é esse. Era um desenho interessantíssimo. Vamos colocar aqui uma imagem para o pessoal de casa poder ver de quem a gente está falando, desse desenho dos Jacksons, que era tudo meio inteligência artificial. Você falava com o robô, era comando de voz, o carrinho que voava. Na verdade, não era um carro, era ali meio que uma espaçonave. E a gente está vendo que em 2020 a gente está chegando nesse momento. Você sabe do que eu estou falando, dos Jackson? Eu sei sim. Eu sou dessa época. Acho que esse dos carros tem sido tem aquele ditado, né, que a gente superestima uma tecnologia a curto prazo e subestima uma nova tecnologia a longo prazo, né? E parece que quando começaram a falar de o carro vai fazer uma coisinha ou outra, a gente falava, nossa, vai ser amanhã, né? E demorou, mas agora parece que chegou mesmo. E é muito impressionante, né? E já mostraram que alguns acidentes que com humanos aconteceriam não acontecem com o robô, né? Com a máquina. Então tem alguns desvios dos carros da Tesla, né? Desviando deu um pneu no meio da estrada,
tá vindo lá longe, você não consegue nem ver, né? Tá filmando, você não consegue nem ver. Aí você vê que ele faz um movimento brusco, depois você vai entender que ele já tinha detectado a 1 quilômetro na frente que um carro parou, e você, no olho humano, você não conseguiria ver aquilo, não é? Então, o carro da Tesla tem um monitoramento de pontos cegos, né? isso. O próprio nome já diz, pontos cegos para nós, não para aquela tecnologia que foi implantada ali naquele carro, né? E a gente acha que esse movimento, a gente fala, poxa, já vai ser legal, né? Porque a gente vai pôr um endereço e vai chegar lá, ele vai parar no farol, vai tomar cuidado. É óbvio, tem uma série de limitações ainda, mas o que as pessoas falam é que no longo prazo, realmente, o potencial de mudar totalmente a indústria disso é muito maior do que a gente imagina, né? Tem um exemplo simples. Se todos os carros fossem desses de piloto automático, todos, né? Em algum momento vai ser, ou algo parecido com isso. A gente não precisa mais de semáforo. Por que não precisa mais de semáforo? Porque o carro sabe, tá vindo um aqui, eu vou parar, vou dar prioridade, vou passar só quando... Então, pode ter cruzamentos em que passa um carro, passa o outro colado, assim. Porque o robô sabe que eu posso acelerar, o outro está me avisando que ele não vai brecar. Então, um tira uma fina do outro e não tem farol. Eles passam o tempo todo, um na frente do outro. A partir do momento que você não precisa de semáforo, você também não precisa de seta para indicar o que é contramão, o que não é, onde pode, porque os robôs sabem disso. Então, a partir desse momento, você não precisa mais de tinta para pintar as faixas, para pintar as direções. Então, imagina que um robô desse que dirige seu carro vai quebrar a indústria de pintar sinalização de estradas, não é? Então, de trânsito. Então, os efeitos em rede disso vai chegar na indústria de tinta. E as pessoas não estão preparadas para isso. Ninguém está, né? Porque a gente não sabe exatamente se vai ser isso, né? Pode não ser isso, pode ser outra coisa. Pode ser que não precise de pneu, sei lá eu. Então, as ramificações dessas mudanças não são só em tecnologia, não são só na indústria automobilística. Isso que é interessante. A gente não é só no táxi. O táxi que precisa daquilo outro, que agora não vai precisar mais do despachante que fazia a licença do táxi. E aí esse cara não vai ter emprego, esse cara vai trabalhar de outra forma, pode ser até que seja melhor para ele. Então é interessante que isso é tão interconectado, é um sistema complexo, a gente não sabe dizer as ramificações, a gente pode chutar, mas normalmente a gente costuma errar, né? Todo mundo que é visionário fala, daqui a tantos anos, todo mundo erra, meia dúzia acerta e vira guru, né? Mas a maioria errou. É muito para nossa realidade agora. A gente está vendo Uber. Você está vendo o Google Maps. Você consegue chegar em qualquer lugar. Quando eu comecei a dirigir, há muito tempo, e eu não sabia ir no lugar, eu parava e perguntava, escuta, como é que eu chego na igreja tal? Nossa, errava um monte, levava um monte de multa. Agora não. Agora eu vou ali no Google Maps, coloco para onde eu quero ir, chego com economia de combustível, de tempo, sem aborrecimento. Quer dizer, quando que a gente pensava, eu estou falando nós que já passamos os 50, que isso ia acontecer? É quase que um mapa virtual identificando acidentes, enfim, Waze, né? É uma coisa impressionante que a gente não imaginava que fosse acontecer. Agora você fala, eu não vivo sem. Você vai incorporando. E quando a gente começou a conversar, eu vi a sua pequenininha passando por aí, e eu já fiquei pensando, gente, outro mundo que ela vai pegar. O mundo do entretenimento para as crianças não é nada do que foi o meu, nem o seu, que é bem mais jovem. Nós que passamos os 50, a gente vê esse mundo do entretenimento hoje assim, gente, mas o que é isso, né? Eles aprendem inglês nos jogos, eles aprendem outra língua jogando, é uma coisa impressionante. Com certeza, você que é bem jovem, mas que já tem filha, nota a diferença do seu tempo de criança para o tempo dela, né? Sem dúvida. As primeiras palavras que elas falaram de nomes de empresas é Uber e Netflix, né? Porque eu não tenho carro, então a gente pegava antes da pandemia, né? Então ela falava Uber, não consigo ir. Ela falava, vamos de Uber, né? Então ela nem sabe direito o que é. Então os nomes dessas marcas grandes, Uber e Netflix, apareceram primeiro do que as marcas de Disney, sabe? Veio antes. E eu acho que a geração 10 anos antes delas, né? Elas têm 2 e 4 anos. Acho que a primeira palavra dessas grandes empresas foi Google. Já não é mais Google. Já é Netflix e Uber, que a gente usa todos os dias
com crianças mais jovens ainda, né? Porque o Google, com 9 anos e tal. Não, agora as crianças com 2, 4 anos já estão expostas a grandes nomes de tecnologia e que são diferentes das que eram de 10 anos atrás. Elas não falam Google e Facebook. Elas falam Netflix e Uber, porque faz parte da vida delas, menores ainda. O que vai surgir aí ainda que talvez a criança de 6 meses esteja impactada, né? Que é surreal, é estranho. Quando, vamos falar 10 anos, eu não acho que não precisa nem colocar 10 anos atrás, quando a criança já estava ali, pegava o celular ou pegava o notebook, todo mundo falava, nossa, tão pequena. Hoje é normal, como assim não tem? Você vai, agora não, na época da pandemia, nesses quase 6 meses que nós estamos enfrentando a pandemia, a gente não, né, fica mais em casa quando pode, não estamos mais indo a restaurantes, bares agora, que está começando a reabertura, mas enfim, a gente cansava de chegar no restaurante, todo mundo conversando, a criança na cadeirinha, brincando ali, ou vendo um desenho animado, um Peppa Pig da vida. Hoje é normal. Quando a minha filha, que hoje tem quase 30 anos, era pequena, era um absurdo. Como assim? Já entregou um celular para criança? Nossa! Hoje isso é a coisa mais normal possível. A tecnologia, hoje, ela não é mais vista como quando eu tive filha há 30, quase 30 anos atrás. Nossa, que absurdo, já está entregando isso para ela. Hoje não, hoje é normal. Como assim não tem, né? Eu acho que é curioso. E às vezes a gente tenta lutar contra, né? Ou lutar contra algumas coisas que não vão ter como, né? Tem essa também dos jovens e de enviar nude, né? Num namoro, ou mesmo num flerte, não é? E aí eu vi muitos psicólogos falando assim, você tentar fazer com que isso não seja enviado, você não vai vencer essa guerra. Você tem que educar, não é? Então é que nem no celular. A gente não dá celular e tablet aqui. Pelo menos a gente não ia colocar TV até não sei quantos anos. A gente sempre promete isso quando a gente é pai e mãe novos, né? E aí você vai entregando, né? Então aqui pelo menos o tablet e celular não tem. Mas tem outras coisas que a gente acabou colocando. Então a gente precisa educar nisso e não tentar. Quer dizer, talvez algumas coisas, estou totalmente de acordo, tá? Quem consegue bloquear a televisão até os 6 anos. Eu sou fã e gostaria, tenho inveja, tá? Não consegui. Mas tem outras coisas que vão ser, né? Quando virarem adolescentes e tal, vão estar expostas a algumas coisas que a gente tentar esconder e bloquear essa tecnologia, as crianças e adolescentes vão dar a curva, né? Então é melhor educar e falar, olha, se isso acontecer, fique atento nisso e cuidado com isso aqui, né? Então a gente precisa realmente... a questão velha das drogas, não é? A gente fala, não vamos falar nessa palavra, não vamos não sei o quê. Pode até funcionar, mas a história já se provou que não é o melhor caminho, né? O melhor caminho é você ter a conversa direta, franca e falar, tem isso, se isso acontecer aí, eu vou ficar talvez chateado e você vai entrar numa situação mais complicada, mas pode acontecer. Então, acho que é a mesma coisa com essa tecnologia para os nossos filhos e netos, né? A gente tentar balizar, segurar, mas se acontecer, educar, né? E é o que a gente está falando desde o começo do nosso bate-papo. A tecnologia está aí, não tem como mais esconder. Você não tem como, igual você falou da questão da televisão, não tem mais jeito. Está aí, por mais que você, lógico, com orientação, aí no caso dos pequenos, né? Você vai orientando, isso aqui não é para a sua idade, dá para bloquear ali um canal, você ainda consegue fazer, mas evitar que tenha acesso, não tem mais como. Quer dizer, o mundo é outro, né? A tecnologia, ela vai evoluindo, sim, com o tempo, e o mundo é outro, a cabeça é outra, a gente tem que se adaptar, que é isso que a gente está falando aqui o tempo inteiro. Eu acho que uma boa dica que você deu é essa. Vai fazendo o que você já conhece, vai utilizando a ferramenta que você já tem. Não fica tentando abraçar o mundo de uma vez na pandemia, que eu acho que vai ser mais sofrido, né? Eu tô de acordo, tem gente que vai dar dica ao contrário, tá? Cai de cabeça e sai da zona de conforto e briga, que pode funcionar. O que eu quero dizer é que o outro caminho fique tranquilo, que dá para você ir pegar o Telegram devagarzinho e pode ser no WhatsApp? Pode.
dá para a gente ir devagar, não tem problema. E nenhuma dessas tecnologias são, meu Deus, eu preciso ser super inteligente, nenhuma dessas, tá? De trabalho. É que aí configura esse botão novo aqui. O que é essa setinha? Diferente do no WhatsApp, eu estava acostumado que era assim. Esse negócio do costume é muito complicado. E aí não é só tecnologia, é para tudo, também tudo na vida. Então, é que a tecnologia realmente tem muitas coisinhas novas. Mas qualquer coisinha nova que aparece por aí, você teria o mesmo problema no mundo físico. Então, pode se sentir confortável, sim, fazer esses movimentos mais devagar, que você vai chegar lá, não vejo problema nenhum. E o bom da tecnologia, ainda mais quando a gente fala de virtual, é que você não precisa mais ficar lendo manual, né? Vamos combinar que... Paulo, que delícia conversar com você. Obrigada por atender o nosso convite aqui do canal. Passei de 50. Com certeza, nós que passamos dos 50, vamos sair desse bate-papo nos sentindo mais confortáveis. Obrigado. Fico contente, Madeleine. Obrigado pelo espaço. Venha sempre. Você está sempre convidado aqui para o nosso canal. Obrigada. E eu costumo dizer, eu já passei dos 50, mas quem não passou, que passe bem. Viu o que eu falei? Promessa cumprida. Deu uma desmistificada, não deu? Deu uma aliviada no nosso coração? A gente começou a se sentir no mundo como todo mundo? Mas, gente, não é porque a gente passou dos 50 que a gente não entende de tecnologia, de informática, esses nomezinhos difíceis todos. É igual o Paulo falou, continua com o que você tem, dá certo, vai adequando uma coisinha aqui, outra ali. Nada muito complicado. Mas agora é aquela hora gostosa de você ver o que a gente falou ontem, o que a gente falou semana passada e ainda não viu. Você viu o nosso bate-papo de ontem? Não, né? Vai lá. Importante falar sobre violência doméstica. Um assunto pesado, complicado, mas super importante nessa época de pandemia. Porque, como a gente comentou ontem, tem aumentado o número de violência doméstica nessa época. Um horror, né? Mas agora vai aqui embaixo, dá seu like, curte, compartilha. Gente, fala para os amigos desse nosso canal. Fala, gente, é o nosso canal. Passei dos 50. Sabe por quê? Porque pra gente que já passou, a gente passou bem. Mas para quem não passou, é igual o Paulo, que conversou com a gente agora, para passar bem também. Amanhã tem mais, mas antes eu quero te fazer um convite. Você conhece o Google Duplex? Ah, aprendi isso também. Se você não sabe o que é, você vai saber agora. Beijo, gente! Curte um pouquinho dessas informações que eu vou passar para você agora. Gente, interessantíssimas. But even in the US, 60% of small businesses don't have an online booking system set up. We think AI can help with this problem. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. That was a real call you just heard.
The amazing thing is the assistant can actually understand the nuances of conversation. We've been working on this technology for many years. It's called Google Duplex. Let me give you another example. Let's say you want to call a restaurant, but maybe it's a small restaurant which is not easily available to book online. The call actually goes a bit differently than expected. So take a listen. See how may I help you? Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th. For 7 people? It's for 4 people. 4 people when? Today? Next Tonight? Wednesday at 6 p.m. Oh, actually we reserve for like upper like 5 people. For 4 people you can come. How long is the wait usually to be seated? For when, tomorrow or weekday or? For next Wednesday, the 7th. Oh no, it's not too busy. You can come for 4 people, okay? Oh, I gotcha. Thanks. Bye bye. E amanhã a gente tem um pouquinho mais de violência doméstica. Não tem jeito de fugir do assunto. Mas essa delegada que a gente conversou tem uma história de vida, gente, maravilhosa. E agora ela está trabalhando exatamente com mulheres vítimas de violência doméstica. Vocês vão ver, os números são altos, mas o nosso bate-papo foi delicioso. Te encontro amanhã aqui no nosso canal Passei de 50. E como a gente fala sempre, pra gente que já passou, passamos bem. Mas pra quem não passou, vem com a gente. Você vai chegar lá bem também. Beijo, gente. Até amanhã.